Boa noite, pessoal. Eu me chamo Luiz Libório. Eu faço parte do grupo que está integrado pelos demais Guilherme Paiva e Lucas Davi. E nosso trabalho ele se intitula Adversarial Feature Hallucination in a Supervised and Contrastive Space for Few-Shot Learning of Provenance in Paintings. E ele está inspirado no rentável mercado de obras de arte, especificamente pinturas, que atualmente ele vem chamando a atenção de aplicações em machine learning, por exemplo. Hoje nós podemos encontrar modelos capazes de estimar a data de uma determinada pintura com certa precisão, capazes de fazer restauração digital, ou mesmo de gerar novas pinturas condicionadas em alguma referência. Agora, um problema que a gente pode encontrar em geral em um contexto de obras de arte é o tamanho do conjunto de dados e o balanceamento desses dados. Porque, geralmente, problemas de machine learning necessitam de grandes conjuntos bem balanceados, ou seja, com quantidade de dados iguais por classe, por categorias. E não é o que a gente vê em obras de arte, principalmente em pinturas. Então, tratando desse problema de sistemas com dados escassos, a gente vai encontrar no Deep Learning o chamado Few Shot Learning, ou FSL, para abreviar. E a diferença básica ou fundamental do FSL para o clássico Deep Learning é o chamado Anyway K-Shot, ou K-Shot Anyway. Significa isso. São datasets tão pequenos que eu consigo descrevê-los com essa única linha, onde o Anyway são N classes ou N categorias que esse dataset contém. E isso é uma questão muito relacionada com os dados em pinturas, porque a gente vai encontrar, mais para frente a gente vai mostrar, que existem autores que têm menos de 5 pinturas no dataset. Então, é um problema que casa muito com o FSL. E algo comum também no Deep Learning, a problemas com poucos dados, é a geração de novos dados sintéticos. Para isso, a gente utiliza redes generativas. E já é bem consolidado nessa área a demonstração de que redes generativas, sintetizando novos dados, contribuem significativamente para problemáticas FSL. Daí, no nosso caso, nesse trabalho, ele é inspirado em um segundo trabalho do Lee et al., que propõe a AFH, ou Adversarial Feature Hallucination. Nossa ideia aqui, então, é implementar essa rede no dataset chamado Painters by Numbers. E nosso pipeline ele está dividido em basicamente 3 partes. Dá um zoom aqui para melhorar a visualização. A primeira parte, que é o FSL, né, ou a entrada da rede, inicialmente a gente teve a ideia de extrair patches aleatórios das imagens, ao invés de tirar as imagens inteiras. Assim a gente conseguiria informação de baixo nível. E para a primeira classe, você vê aqui que a gente separa as entradas em support e query set. Ou seja, o support set são as imagens que, durante a etapa de teste, eu vou ter a referência, eu tenho o label, ou seja, eu sei quem é. E o query set são as imagens que eu quero comparar com o support set. Cada imagem dessa vai ser contrastada, né, com o suporte. Então, todas elas vão passar por um extrator de features, gerando um novo dataset. Eu vou guardar as features extraídas de todos os patches do meu dataset original. Então, eu gero um dataset secundário. Esse dataset secundário é o que vai ser passado na etapa few shot, ou seja, o support set, na etapa de treinamento, vai ser, num exemplo aqui de 5 shot, eu vou pegar 5 patches e vou fusionar eles em um só feature, com base na média. Então, a gente tira a média de 5 features e passa eles para a segunda etapa. É aqui que acontece a geração ou alucinação de novos features. Então, aqui, essa etapa se passa numa WGAN GP condicionada. Condicionada, novamente, porque eu estou dando a referência, o viés, com esses 5 patches, esse 5 shot.
concatenada com 2 vetores aleatórios, numa distribuição normal entre 0 e 1. Em seguida, essa GAN ela vai gerar 2 novos vetores, 2 novos features. E eles estão em par para poder estimular a variabilidade dessa geração. Porque as WGAN são bem conhecidas por ter um risco de cair no mode collapsing, ou seja, ela vai gerar sempre features iguais e acaba não fazendo o que eu desejo, que é gerar features diferentes para aumentar a variabilidade do meu dataset. Para isso, esse artigo, a FH, introduziu a LAR, que é uma loss de discriminação, e ela vai justamente combater, pegar esses 2 vetores e tentar combater, impedir o mode collapsing. E a LGAN faz parte do discriminador, que é uma loss tradicional, relativamente tradicional, da WGAN-GP, para treinar o discriminador e o gerador. Então, os features gerados agora vão ser passados para o classificador final, few-shot. Note que aqui é onde está o grande diferencial. Ao invés de eu inserir os 5-shot features no classificador, eu pego os features gerados para comparar com os features dos embeddings que foi tirado naquele segundo dataset. Aqui agora que eu vou tentar discriminar um do outro. E o nosso trabalho, a gente separou ele, bifurcou, em 2 abordagens. A primeira, utilizando 2 abordagens, relacionadas ao extrator de características. A gente utilizou o backbone da Inception V3 com 2 versões. A primeira sem fazer alterações, sem fazer fine tuning, e a segunda utilizando uma contrastive loss, supervised contrastive loss. O que ela faz? Aqui está a sua descrição dessa perda, a diferença dela para uma tradicional, por exemplo, cross entropy. A diferença da supervised contrastive loss é que ela vai, para cada batch, ela vai pegar uma amostra positiva, que é a que eu quero referenciar, por exemplo, uma imagem dessas do suporte, e as demais imagens no batch que forem pertencentes a esse mesmo label, a supervised contrastive loss vai tentar aproximar essa distância, diminuir a distância entre a âncora e os positivos. E as imagens que forem negativas, essa loss tenta distanciar. Então, explicado brevemente sobre o nosso pipeline, essas demais partes aqui no capítulo 3 vai detalhar como foram feitas como estão montadas as arquiteturas das redes, tanto do extrator de característica, como da GAN e do classificador. Vai explicar como funcionam as demais fórmulas, as perdas, ok? Todas detalhadas no paper. E, em seguida, a gente trabalha sobre o nosso setup do experimento. Para começar sobre o Painted by Numbers, nosso dataset em foco. Ele foi apresentado pela plataforma Kaggle em 2016. E ele estava focado em a descoberta de authorship, né? Sobre detecção, classificação de autoria de imagens, a princípio. Mas o dataset já vem dividido entre 150 mil imagens, distribuídas em 1.584 pintores, com 135 estilos e 42 gêneros. E como foi citado no início da apresentação, essas imagens são histogramas que demonstram como está a distribuição, a contagem de autores por pinturas. Aqui a gente consegue entender como está mal distribuído. Você vê que a maioria dos pintores, você vê mais de 250, 350, tem menos que 50 pinturas. Nessa parte, a gente demonstra, como foi citado no nosso pipeline, que a primeira ideia inicial era fazer a extração de patching de pinturas. Então, aqui você vê demonstrações individuais de vários patches extraídos das pinturas originais. E, posteriormente, a gente resolveu abordar também a mesma problemática, só que com as figuras inteiras, para poder observar a diferença, né, de treinar com patches e treinar com imagens inteiras.
E a divisão do nosso trabalho, explicada na seção 4.2, foi separando os 42 gêneros em 30 classes, 30 gêneros para treino, 12 para teste. Os estilos separados em 100 para treino, 35 estilos para teste. E, finalmente, 1.284 autores para treino e 300 para teste. Todos eles foram referenciados numa problemática de 5-shot para treinamento. E, em seguida, tratando sobre o treinamento, todos os seus dados, detalhes de como foram feitos, todas as etapas, inclusive os seus hiperparâmetros, estão detalhados aqui no paper. Acho que não vale ler isso daqui. Mas um detalhe importante é sobre a formatação, o protocolo de avaliação dos modelos treinados. Para avaliar a influência do número de shots, o K, a gente testa os padrões do FSL 1, 5 e 10. E, em detalhe específico do trabalho, o número de extra features, né? Quantos features novos serão gerados pela GAN? Inclusive, nenhum, 0 features, para a gente ver qual é a influência da GAN para uma relação, né, sem GAN. E, finalmente, vamos tratar dos resultados obtidos com essas etapas de treinamento e setup. Na primeira tabela de resultados, a gente trata da seguinte maneira. Foram utilizados 2 encoders diferentes, né, como citado lá na etapa do pipeline, ambos com a Inception V3, só que no primeiro caso ela não foi modificada, tradicional, e o segundo com a Supervised Contrastive Loss, chamamos de SUPCON. E um detalhe aqui é que a Inception foi descongelada em cerca de 40% das suas últimas camadas, né, os top layers, que representam basicamente os 3 últimos blocos da Inception V3. Então, a gente pode notar que houve uma melhora consistente em todos os experimentos com a SUPCON. E, inclusive, notamos uma melhora com os extra features gerados pela GAN, principalmente ou inclusive para artista, né? Agora, uma coisa que a gente pode notar foi um efeito contrário para gênero e estilo. Houve uma piora com os features gerados pela GAN em relação à SUPCON. Então, focando mais agora nos artistas, que foram onde a gente obteve maior desempenho com a geração de extra features, a gente resolveu, ou hipotetizamos, que se nós fizermos a separação do dataset pegando os autores mais frequentes, talvez obtenhamos resultados melhores, porque a gente vai ter mais amostras, mais representatividade de treino, do que pegar aqueles autores pouco representados e utilizar no treino. Então, os mais representados foram para treino e os menos representados jogamos no conjunto de testes. E isso mostrou uma melhora de eficácia substancial. E, em seguida, para tentar tratar sobre a problemática dos resultados com gênero e estilo, que tiveram uma degradação de eficácia depois que a gente gerou novos features, a gente tentou levantar uma hipótese de que esse tipo de categoria, gênero e estilo, deve estar relacionado com informação de alto nível, ou seja, o contexto da imagem. E uma vez que a gente está treinando elas com patches pequenos, eles trazem informações de baixo nível, ou seja, padrões de pincelada, cor da figura, né, detalhes minuciosos, perdendo contexto. Então, se gênero e estilo trouxer informações contextuais, os patches não oferecem. Para testar isso, a gente refez o treinamento, utilizando as imagens inteiras, apenas redimensionadas, para a entrada adequada da rede, que era os 299 por 299. E, interessantemente, a gente conseguiu resultados melhores para as 3 categorias. Não só gênero e estilo, mas também o artista. Só que a melhora que teve para artista não foi de mesma dimensão
com as imagens inteiras do que quando a gente tinha com patches. Daqui a gente já levantou uma hipótese paralela sobre isso. Talvez seja útil, seja eficaz, treinar não só com patches, nem só com imagens inteiras, mas misturar para poder capturar informação de alto e baixo nível. Então, finalmente, para analisar a geração desses features na GAN, já que o problema estava acontecendo depois de gerar, fazer o aumento de dados, a gente plotou esses gráficos em TSNE, redução de dimensionalidade para 2D, para enxergar a distribuição dos features. Aqui à esquerda, a gente vê a geração das imagens de treinamento e teste no conjunto para artistas, classificando artistas. E a gente pode ver que os features estão formando clusters gerados, e os originais e os gerados estão juntos. Perdão, eu esqueci de dizer quem são os originais e os gerados, né? Os quadrados representam os features das imagens originais, e os círculos representam as imagens geradas pela GAN. Então, a gente espera que os quadrados originais estejam junto com os círculos. E isso acontece para artistas. Apesar da gente ter alguns outliers, os quadrados, em geral, na média, eles estão centralizados com o que a GAN gerou. Do contrário, quando a gente olha para gênero, nós percebemos que a GAN é capaz de gerar os clusters, mas as imagens originais, os features originais, ficam desviados e centralizados entre si. Então, a gente acaba perdendo o valor dos features gerados. Isso aqui são as imagens ainda retirando de patches. Perdão, as imagens já redimensionadas. Ou seja, ainda há uma degradação de pontuação relacionada a gênero e estilo. Então, a gente tentou aprofundar a hipótese, observando que gênero e estilo são categorias muito distintas, ou seja, relacionadas a contexto político, cultural, histórico, escola artística, e talvez isso dificulte a GAN a gerar esses contextos de uma maneira bem generalizada. E, por fim, finalizando o nosso artigo, nas conclusões, a gente demonstra os melhores resultados que obtivemos, né, a melhoria que conseguimos de 2,3% na problemática 5-way, 5-shot para artistas. A gente observou que gênero e estilo possuem uma natureza complexa para classificação, inclusive é um desafio complicado para técnicas de aumento de dados, e que eles estão relacionados com features de alto nível, e ao mesmo tempo que a gente consegue alguma utilidade com baixo nível. Então, a gente propõe trabalhos futuros relacionar features de alto e baixo nível no treinamento, e, paralelamente, a gente conseguiu distinguir ou listar uma série de possíveis melhorias para esse trabalho, ainda tratando das mesmas tarefas. Por exemplo, citando algumas dessas melhorias que a gente visualiza, trabalhar com a reconstrução das arquiteturas de todas as redes, tanto do extrator de características, mas principalmente da GAN, que nesse caso foi uma GAN muito simples, de 2 camadas totalmente conectadas. A gente poderia talvez melhorar isso. Trabalhar com funções de composição mais complexa, introduzindo conhecimento de domínio específico a respeito, né, dessas informações de alto nível, e utilizar também estratégias de não supervisionadas como pré-treinamento. Algumas delas incluir o query set na etapa de geração de dados, porque nesse caso somente o support set passa pela GAN. Então, é isso, finalizamos nossa apresentação. Espero que tenha gostado, ficado claro. Qualquer dúvidas, podem nos enviar. E eu aqui, em nome do Guilherme e Lucas, agradeço